E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Então hoje a gente vai começar a trabalhar transistores, né? Então vou passar um videozinho aqui só para começo, né? Coisinha boba aí, né? Para vocês verem, tá bom? Mas é bem simplesinho, só para a gente poder observar aqui como é que funciona aí o bichinho. Assim, a parte histórica, né? Então vou passar para vocês, espera aí. Not just of integrated circuits, but of a particular kind of integrated circuit, the microprocessor that made today's personal computers possible. Hoff had been told to design 12 separate integrated circuits to make a Japanese pocket calculator. He suggested placing the entire processing unit on a chip and programming it just like a computer. Intel developed the idea, and by 1970, they had a working model of a microprocessor. Computers. É isso aí mesmo, tá? Ele trava desse jeito. Mas é só uma pequena história aí pra gente poder, né, animar aí vocês, tá bom? Vamos lá. Então, aqui. Então, qual que é a ideia aí, né, da aula de hoje? É justamente falar do transistor bipolar, né? Então, é um dos tipos de transistores que a gente tem. Esse aqui é o mais, né, dos primeiros, tá? Como é que ele funciona, né? Como é que se classifica os transistores, quais são suas configurações básicas, o uso do transistor como chave, e a gente vai polarizar o transistor, tá bom? Então essa é a ideia aí da aula de hoje. Bom, o que acontece aí? Basicamente, lá como a gente viu lá em 48, na Bell Telephone, né, eles inventaram aí, né, esse dispositivo. Qual que é a grande novidade desse dispositivo aí para a época? Antes só se usava válvulas, né? Então a válvula basicamente era
Eram placas que você aquecia, elas estavam dentro, né, aquecia, polarizava, elas estavam dentro de um invólucro de vidro com um tipo de gás neutro, né, de forma que não queimasse aí filamento, essas coisas, né? E aí com ele a gente conseguia fazer amplificadores, fazer enchaves, etc, tá? Vamos lá. Bom, então, como eu estava falando aí, eu tenho aí um tamanho menor, ele é mais leve, ele não precisa de filamento. Então, por que que acontece? A válvula funcionava quente, né? Então ele tinha um filamento para aquecer a válvula, né? Então o transistor não precisa, né? Então outra coisa, por exemplo, né? Então o dispositivo para funcionar, então ele precisava de um tempo para aquecer. Então você ligava lá, sei lá, sua televisão, seu rádio, aí você esperava aí um minuto e meio, até ele começar a funcionar legal. Entendeu? Por quê? Porque as válvulas estavam aquecendo. Enquanto não aquecia, não funcionava. Obviamente que isso também gerava, né, aquele calorzinho na sala, etc. Para lugar frio é bom, né? Para lugar não. Bom, o que temos então? Ah, obviamente, né? O meu bichinho era mais resistente, né? Não tem projeção. Ah, agora sim. Vocês também, né? Avisa aí pra mim. Peraí, compartilhar. Aí, peraí. Aí, apareceu, né? Agora sim. Então, ó, esse bichinho é mais resistente, né? Por que que ele é mais resistente? Uma vez que ele era estado sólido, né? Você podia, por exemplo, pegar o transistor e jogar na mão de um amigo que não ia acontecer nada, podia cair no chão, etc. A válvula não, caiu no chão, quebrou o vidro e já era, né? Acabou a válvula também, tá? Ele era mais eficiente, né? Então, por que que ele era mais eficiente? Ele dissipava menos potência, então ele não precisava, por exemplo, gastar potência com filamento. Então, isso fazia com que o dispositivo ficasse, né, mais eficiente, né? A gente trabalha com tensões também de alimentação bem menores, né? Bem menores. Então, a válvula, por exemplo, ela trabalhava aí na faixa aí de 220, 380 volts, corrente contínua, né? Então tensões muito altas, né? Dava uns trancos bons na gente para arrumar aquilo lá, né? A gente levava uns trancos legal. Bom, hoje não, né? Tensão de alimentação com bateriazinha, tal, 3 volts, ele já consegue funcionar, então é outra coisa, né? Então ele, né, ele evoluiu muito. E aí também teve, por exemplo, o que apareceu lá no vídeo, né? Depois você pegou o transistor, começou a integrá-lo, né? Então juntar eles num único circuito integrado e deixar ele menor ainda, né? Muito mais minúsculo. Então você viu lá a história que a, na viagem à Lua eles tinham dois computadores. Cada um desses computadores tinham 500 circuitos integrados, cada um deles, né? Hoje aquela calculadora que eu uso ali, né? O original dela, ela já tinha mais eletrônica do que o computador que foi para a Lua, né? E hoje os celulares, então, putz, muito mais, né? Muito mais mesmo, sabe? Isso devido ao quê? À miniaturização, tá bom? Bom, o transistor é chamado aí de transistor bipolar. Por que bipolar? Porque eu tenho duas cargas, né? A carga o elétron e a carga lacuna trabalhando nesses transistores. Então, por isso que ele é um transistor bipolar. Esse transistor, ele controla o que? Ele controla corrente, né? Então, ele é formado assim com mais ou menos igual ao diodo, né? Então, o diodo é uma junção PN, tem um material P e um N que se junta. Já o transistor ele tem três materiais, né? Então, dois materiais do mesmo tipo e um diferente. Né? Esse diferente está na base, né? Então ele pode ser uma estrutura do tipo NPN, né? Então ele vai ter duas junções, uma do primeiro N pro P e do P para o segundo N, né? Ou PNP, né? O trocado.
uma junção do P para o N e outra junção do N para o outro P. Esse cara que é diferente sempre é a base. Qual é a grande característica da base? Ele é bem menor que os outros dois, né? Os outros dois são chamados justamente de emissor, né, e coletor, conforme a função deles, né? E o outro cara aí justamente é a base. Professor, emissor e coletor, eles são iguais? Não, eles mudam o tipo de polarização, né? Então, ó, aqui a gente tem aí uma montagem, né? Uma montagem aí que a gente chama de NPN, né? Então, justamente, tem um N, um P no meio que é a base e outro N, né? E a outra maneira de se montar é justamente o PNP. Como é que é o símbolo dele? O símbolo dele, então, ó, é esse do lado esquerdo aqui ou do lado direito. Então, eles são muito parecidos aí. O terminalzinho separado é a base, né? Então, sempre o terminalzinho separado é a base. É nele que a gente vai injetar ou tirar a corrente de forma que eu possa controlar a outra corrente que circula entre coletor e emissor, tá bom? Entre coletor e emissor. No NPN, a setinha no emissor, ó, então sempre é o emissor que ganha uma setinha, tá? Então, no NPN, a setinha do emissor, ela é para fora, ela é saindo, porque ela indica qual é a direção da corrente. Então, no caso aí, ó, a corrente no emissor, ela está saindo, tá bom? Ela está saindo. Então, as outras correntes são ao contrário, ou seja, a corrente no coletor, ela entra e a corrente na base, ela também está entrando, tá? Já no PNP, o que acontece? Ele é totalmente diferente. E aí você vê que a setinha é para dentro. Isso indica, então, que a corrente no emissor, né, ela é entrando no dispositivo. Aí as outras correntes são ao contrário, ou seja, no coletor sai e na base também sai a corrente. Tá? Então essa é a maneira aí, né, que ela trabalha aí. Normalmente esses caras estão encapsulados, né? Então eu estou em encapsulamento ou plástico ou metálico, conforme o uso, a propriedade elétrica que a gente quer, tá? Bom, é, quais são as características desse cara aí, tá? O emissor, né, o que, que acontece com ele? Ele tem uma dopagem muito forte, né? Então ele tem um grande número aí de portadores de carga, justamente para facilitar a corrente. Então o nome de emissor vem justamente disso, ele vai emitir portadores de carga, né? Então eles são diferentes. O emissor, então, já ele tem a característica de ser o quê? Fortemente dopado. A base, qual é a característica dele? A dopagem dele é do tipo média, mas a maior característica dele é que é fina, ela é muito fina, né? Então ela não consegue absorver aí todos os portadores que são emitidos aí pelo emissor, tá? E o coletor, ele tem uma dopagem aí do tipo mais leve, tá? É a maior das camadas fisicamente, por quê? Porque a potência vai ser dissipada praticamente em cima dele, tá? E ele é que vai coletar, então, esses, vamos dizer assim, esses portadores aí que vêm proveniente do emissor e passam pela base, tá bom? Então, obviamente que em cada barreira, cada junção PN, né, eu vou formar aí as tais barreiras de potencial, né? Então cada junção PN vai ter a sua, né? E para isso eu preciso então, né, para que ele trabalhe, eu preciso polarizar aí corretamente essas junções, tá bom? Então o comportamento básico do transistor, né, é o controle da corrente, né, que passa do emissor para o coletor. Então, tem uma corrente passa entre coletor e emissor, e eu vou controlar ela com o quê? Com a corrente da base. Então, com a corrente da base, eu consigo, então, controlar a corrente que passa entre emissor e coletor. Tá? Bom, como é que a gente testa ele? A gente vai usar um multímetro
e vai pensar nele como sendo 2 diodos, né? Então a base, vou testar a base aqui, então da base para o emissor e da base para o coletor, né? Se eu tiver o positivo na base, no NPN, né, eu tenho condução para o emissor e condução para o coletor. Aí você inverte, coloca o negativo na base e nenhum dos dois pode conduzir. Do emissor para coletor nunca conduz. No PNP inverte, né? Então você colocou aí o negativo na base e o emissor e coletor devem funcionar. Inverteu, não vai conduzir, tá? Aqui em cima, então a gente tem alguns invólucros, né? Então a gente tem alguns invólucros aqui. Então aqui a gente tem uns invólucros aí plástico, né? Então esse aqui eu tenho já um invólucro metálico. Esses caras aqui, né, já são invólucros aí de transistores de potência maior e esse aqui então é maior ainda com um invólucro metálico, tá? Bom, então normalmente, né, eu tenho algum detalhe que vai identificar aí um dos terminais, né? Um dos terminais normalmente é marcado e aí os outros terminais vão pela sequência deles, tá bom? Então esse terminal aí pode ser, por exemplo, o coletor pode ser uma pinta no coletor, às vezes se ele for metálico mesmo, tal, o coletor pode ser o próprio invólucro, né, uma vez que ele é o que vai dissipar a potência, né, então existe essa condição aí, tá bom? E é importante então a gente verificar esses terminais aí e polarizar ele de forma que ele trabalhe aí convenientemente, tá bom?